Espírita conversando do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier de Emmanuel. Saber como convém. Saber entender como é que eu vou colocar em prática o entendimento, como é que eu vou colocar em prática o meu conhecimento, para que servem as coisas, para que um saber contextualizado, que de uma maneira geral nós estamos tendo muita dificuldade em contextualizar conhecimentos, ou seja, saber para que serve. A gente fala de tudo e mais um pouco, mas para que serve tanto conhecimento? A gente está utilizando isso de uma forma adequada? A sociedade, de uma maneira geral, ela é instigada, né? Se busca sempre um conhecimento exacerbado, se quer saber, e aí? E aí, qual a finalidade? Qual a finalidade que está tendo? Qual está trazendo conhecimentos úteis? Eu penso, por exemplo, na escola, né? no ambiente escolar. Esse ambiente tão desejado, tão procurado, para que você possa ascender socialmente, ascender através da intelectualidade, conhecer um pouquinho mais o que a escola está nos proporcionando hoje, um conhecimento técnico para a sociedade, ou seja, buscando uma produção, ou seja, alguém útil, produtivo, tá, e aí? E quando se necessita realmente de um conhecimento humano, o que está acontecendo? Quando se busca um conhecimento humano, a gente está perdendo um pouco o foco. Por quê? Porque se conhece muito física, matemática, conhece de química, conhece de tantas outras coisas, mas quando se vai para a questão humana, nós estamos perdendo foco. Perdendo foco literalmente, porque se você parar para pensar hoje em dia, até os dias de hoje, o homem faz muitas guerras e transmite mentiras aos quatro ventos. Temos dificuldades de falar verdade. A verdade, literalmente, é algo que precisa ser dado em doses homeopáticas. Por quê? Não estamos educados para trabalhar com a verdade, não estamos educados para sermos verdadeiros. Temos muitas dificuldades em relação a isso. Não adianta muitas vezes dizer que é verdadeiro para o outro. Eu sou verdadeiro, o que eu tenho que falar, eu falo. Tá, mas você fala para o outro. E para você mesmo, você fala? Você fala, porque falar, apontar o dedo para o outro é uma coisa muito fácil. Eu gostaria de saber se é tão fácil assim também olhar para dentro de si e perceber que muitas vezes estamos agarrados a ilusões completamente equivocadas, completamente inverídicas. Nós nos agarramos a ela para buscando o sentido de vida. O sentido de vida que de uma certa forma seria necessário a gente aprender no convívio escolar. Por quê? Porque existem matérias específicas para isso, né? Matérias de ciências humanas que buscam ampliar o conhecimento, ampliar a percepção, a consciência das pessoas. Mas aí vai entrar numa questão escolar, o próprio currículo escolar está um pouco falho, porque ele não está trazendo subsídios suficientes para que as pessoas se percebam quanto próprios autores da sua própria história, porque a história pessoal ela está sempre ficando em segundo lugar. Raramente a pessoa se vê enquanto determinante, né? Determinante para o seu desenvolvimento. A pessoa tem dificuldades de analisar a sua própria história. É muito mais fácil olhar a história do outro. Então, nós estamos se perdendo muito no significante o saber. Eu sempre sei do outro, mas de mim, se for conversar, se nós pararmos para pensar hoje, é fácil falar de você mesmo, é fácil conversar sobre você mesmo, não é? Porque nós somos educados, aprendemos o tempo inteiro a falar do outro. Somos exímios faladores da vida do outro, ou seja, somos exímios fofoqueiros. A fofoca todo mundo conhece, ou seja, sabe como praticá-la. Agora fala de você mesmo. Se perguntar agora, se fizer uma pergunta a si mesmo, quem é você? Consegue responder? Você consegue responder a si mesmo? Quem é você? Eu me chamo Alex, esse é o meu nome, minha identidade é tal, isso aqui. Não, isso é o que você é, mas quem é você na sociedade? Quem é você para a vida?
O que você traz para essa vida para somar? É importante se perceber enquanto sujeito histórico, ou seja, entender o seu posicionamento, as suas possibilidades, qual o caminho que você está seguindo. Porque se eu não me vejo isso, eu vou ser mais um desconhecendo a minha própria história. Por que desconhecendo a minha própria história? Porque as pessoas desconhecem a sua própria história, sim, o tempo inteiro. A rotina é tão grande que elas acabam se perdendo no meio do caminho. Acabam se perdendo na identificação de si mesma. A ideia de identidade hoje em dia parece um vidro quebrado, ou seja, cheio de cacos, onde a pessoa acha que a sua identidade é muitas coisas. E isso seria a persona, né? O personagem que nós criamos para lidar com vários fatos na sociedade. Agora, a identidade significa quem eu sou. Analise a si mesmo. Quem você é? O que você está fazendo hoje que te fomente, ou seja, que te busque, que dê oportunidade para você ser uma pessoa diferente? O objetivo nessa vida, é você ser uma pessoa melhor, não é? E por que não está fazendo? Quer saber, buscar informações, ok. Mas para que está servindo isso tudo, né? Normalmente é muito comum a gente perceber que as pessoas são escravos das informações, mas trazer essas informações para algo sábio ou para algo consciente, transformando, já fica diferente. Por que eu falo isso? É muito comum eu ouvir dizer a seguinte coisa: não dá para conversar contigo, Alex, porque a gente pensa muito. Não dá para conversar contigo, porque tu és uma pessoa muito que tenta filosofar. Mas não tento filosofar, eu tento encarar as coisas de uma forma mais realista possível. Que se eu encarar as coisas de uma forma mais realista, vai diminuir a dor e o sofrimento, porque dor e sofrimento elas aumentam quando eu tento, acima de tudo, transformar uma realidade em algo ilusório. O sofrimento é muito grande, porque não existe dor maior que a morte de uma ilusão. De uma maneira geral, a gente vive durante muito tempo agarrado em ilusões. Mas quando se percebe no seu próprio contexto, entendendo como funciona o seu caminho, ou seja, aquilo que você escolheu, tudo muda. Então, dentro da doutrina espírita, a gente sempre busca falar o quê? Que o bem é o caminho primordial para o desenvolvimento. Desenvolvimento de você ser uma pessoa melhor, somar nesse mundo. Olha só, o indivíduo também quer saber de tudo, mas quando precisa do conhecimento, não sabe onde colocar. Hoje em dia a gente se vê as pessoas parecem uma enciclopédia, né? Sabe de tudo, mas tomar uma decisão sobre alguma coisa é muito difícil. Tomar uma decisão sobre si mesmo, qual o caminho que eu vou seguir, ou o que eu vou fazer mediante um problema, encarar o problema de frente. Melhor eu fugir dele. Por quê? Sabe tanto, mas quando para colocar em prática a coisa fica difícil. A segurança emocional, a segurança do sentimento, emoção, sentimento, é extremamente importante essa segurança eu ter através do conhecimento que eu pratico. Ou seja, o meu cognitivo, a minha percepção quanto estrutura mental da vida, as minhas estruturas têm que ser baseadas em quê? Em vivências vivas, né? Ou seja, práticas, não numa coisa distanciada ou morta, ou seja, a palavra, o verbo é vivo, ou seja, é trabalho, não é algo morto, é algo morto quando eu vivo no ostracismo, ou seja, vivo parado, eu quero as coisas aqui na minha mão, de mão beijada, eu amo, mas não trabalho, eu falo de virtudes, mas não vivo. Então hoje em dia é muito comum as pessoas falarem bonito, ter um conhecimento exacerbado, mas tu pratica alguma coisa? Então, quando o problema chega, se eu não consigo resolver, ou seja, se eu não consigo encará-lo de frente, vai gerar dor e sofrimento muito grande. Por isso que
Hoje, eu sempre digo que a farmácia é o lugar da felicidade, onde as pessoas buscam a felicidade através de um remédio, buscar através de uma drágia. Por quê? De drágias, porque a vontade de olhar para dentro de si é muito grande. Aí tu indica, por exemplo, um terapeuta, mas é a primeira coisa que diz, eu não estou doido. Mas não está doido? Claro que não, mas pode ficar. Porque se eu não enfrento aquilo que eu sou, quem é que vai acontecer? O que vai acontecer? Se eu não busco ser feliz através das minhas armas, ou seja, do meu potencial, vou ser feliz como? Se eu não questiono nada, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou viver melhor? Questionamento, se eu sou feliz, se eu estou bem num relacionamento ou num trabalho, eu preciso me questionar. Ao longo da vida, ao longo da vida precisa haver questionamento, porque uma vida sem reflexão, sem questionamento, é uma vida não vivida. As pessoas, de uma maneira geral, buscam fazer reflexões muito mais tarde, ou seja, com uma idade mais avançada, que quando olham para dentro de si mesmo, assim, eu poderia ter feito alguma coisa a mais pela minha vida. Aí busco o quê? Resgatar tudo, numa correria enorme. É como fosse diminuir assim, os débitos do cartão, né? O Credit Karma, ou seja, o cartão da vida. Se eu diminuir, eu não vou ter problemas mais na frente, para o futuro, não vou criar karmas. Então, pare um pouquinho. A corrida está grande, ok, sem sombra de dúvida, mas pare um pouquinho para pensar em você mesmo. Jesus nos oportunizou esse pensamento, essa reflexão através do Evangelho. Se diz tanto na sociedade que eu sou evangélico, que eu gosto do Evangelho, que eu busco o Evangelho, mas raramente se estuda sobre ele. Se estuda muito pouco sobre Jesus hoje em dia. Se pensa em Jesus só por uma maneira institucional, ou da questão da religião propriamente dita, sacerdotal. Não, Jesus perpassa isso. Ou seja, Jesus nunca criou qualquer religião. Ele mostrou, ele vivenciou um caminho. E essas orientações estão dentro do Evangelho, que aqui é um caminho para a felicidade, estar melhor, estar bem consigo mesmo. Uma autoanálise pode ser iniciada por lá. Mas a vida com objetivos claros precisa de toda a atenção. Se você tem objetivos claros, ou seja, para onde é que você vai? Você está vivendo? Beleza, ok. Mas para onde é que você está indo? Eu estou indo para o meu trabalho todo dia, só isso? Eu acordo todo dia, eu não tenho tempo para pensar mais em mim, só isso? Será que a vida se resume a só casa, trabalho, trabalho, casa? Não tem um momento de lazer, não existe um momento de reflexão, não existe um momento para pensar em si mesmo, em como você está? Não tem? Então teu emocional, teu sentimental vai estar todo turbulento. Não tem como estar bem se não pensar um pouco sobre nós. Tirar um momento para relaxar, para fazer um exercício de respiração, ler um livro, se permitir algo diferente. Você se permite algo diferente? Se permite estar bem? Que da maioria das vezes as pessoas dizem, eu quero estar bem, busco ser feliz, mas não busca não. Ela não busca. Ela vive parada, busca, acima de tudo, um milagre. Desculpe. Diz que está orando, diz que está rezando, mas em busca de um milagre. Porque sair da cadeira, se levantar, abrir a porta ou abrir a janela, vai ter um mundo novo, vai ter uma perspectiva muito maior. E normalmente as pessoas querem algo que eles dizem que pode controlar. Será se controla? Desculpe. Será se controla? Não tem a ilusão do controle. Ou seja, a ilusão de controle muitas vezes organiza ou dá direção para a sua vida. Nós não controlamos nada fora, externo. O que você consegue controlar é aquilo que está aqui dentro. Mas para isso tem que olhar. Pare de fugir de si mesmo. Tenha objetivos claros. Tenha atenção em quem você é. Não adianta ter atenção só no outro.
Tenha atenção em você. Você é uma pessoa importante, muito importante. Estar aqui é uma pessoa muito importante, sim. Por mais que, às vezes, as pessoas menosprezem, ou a gente também, às vezes, se menospreza, diz a si mesmo, eu não consigo, é impossível, é impossível encontrar ou ver, saber de alguma coisa, eu sou uma pessoa limitada. Quem não é, né? Todo mundo tem limitações, mas eu preciso respeitá-las. Eu preciso respeitar, porque se eu não vejo as minhas limitações, se eu não entendo as minhas limitações, quem é que vai entender? Se eu não sei o que eu estou fazendo, quem é que vai saber? Eu posso perder, você pode perder a fé em tudo, mas nunca perca a fé no seu potencial. Você é uma pessoa importante, é uma pessoa importante para outras pessoas, para você mesmo. Mas ninguém me dá bola. Dá sim, mas às vezes as pessoas não querem falar, têm dificuldade de falar. Eu não vou ter enchendo a bola daquele outro lá, ele é uma pessoa boa, é muito importante, tem bons exemplos, eu gosto dele, mas as pessoas têm muita dificuldade de falar. Hoje em dia está bem difícil você sentar para conversar, ter uma conversa sadia, ter uma conversa com objetivos claros. Está bem difícil, por quê? Falta objetivos, saber para onde ir, esse é o caminho, é o princípio, né? Eu preciso saber para onde é que eu vou, você sabe, né? Eu estou com 50 anos, tenho vários planos, se vão concretizar tudo, não sei, mas eu tenho meu objetivo, e um plano para a vida, um objetivo para a vida, não é assim, para mim é algo pessoal, não, é criar, somar alguma coisa. Eu, particularmente, eu penso que ser uma pessoa melhor, né, uma pessoa mais justa, é extremamente importante para o meu desenvolvimento. Utilizando a virtude da justiça, Alex, utilizando a virtude da justiça, eu consigo olhar mais para o meu comportamento e principalmente olhar para os meus pensamentos, porque o que vai pavimentar a minha rua, o meu caminho para o futuro, sem sombra de dúvida, são meus pensamentos, minhas ações. A nascente está no pensamento. Agora, o que eu estou praticando? Não adianta ter bons pensamentos, e não fazer nada, ficar parado. Não adianta disso. É ter bons pensamentos e ir para frente. Saber como convém, entender, buscar entender, desenvolver, mas saber o caminho, saber para que serve, né? Aprendizes que dizem conhecer o Evangelho usam para tiranizar os outros. Aí, quando a gente para falar um pouco sobre o Evangelho, se eu falar sobre Jesus para mim, Alex, um grande filósofo que irradia até hoje para todo mundo seu conhecimento, a sua vivência, trouxe o quê? Adeptos em todos os lugares, que dizem que conhecem, mas não conhecem. Porque quando tu fala em Jesus, quando você fala em Evangelho, é liberdade, não é tirania. A palavra de Jesus, o bem, não tem como customizar, ou seja, o bem é para mim de um jeito, o bem para você é outro, não. O bem para Jesus é o que está na natureza, é o bem para mim, bem para você, que é a felicidade, o desenvolvimento, saber ser uma pessoa melhor nesse mundo. Vários filósofos apareceram no mundo, nos ensinando, dando oportunidade, ensejos, reflexões, para que a gente possa perceber quem nós somos. Jesus, acima de tudo, ele veio complementou tudo, dando exemplo de duas palavrinhas: humildade e simplicidade. Não tem como eu ser uma pessoa melhor se não tiver humildade e simplicidade. Aquele que diz, eu conheço o Evangelho, e não é simples, não é humilde,
Não conhece, não está no caminho, porque simplicidade e humildade são as bases, são duas palavras bases, chaves para o Evangelho. Se a pessoa diz, eu conheço, ele está tiranizando o outro, está tentando menosprezar o outro, não conhece, não foi tocado. E isso, se você for parar para pensar, vai lembrar ou vai conhecer pessoas e mais pessoas que buscam, acima de tudo, controlar, dizendo a seguinte coisa: eu conheço o Evangelho. Será se conhece? Porque o Evangelho é prática do bem, é prática do desenvolvimento, é desapegar das coisas materiais e buscar em direção ao que é ascender moralmente. Se conhece o verdadeiro cristão, como? Aquele que busca ser uma pessoa melhor, ascender moralmente fazendo bem, e também diminuir as suas más tendências. E eu só vou diminuir as minhas más tendências se eu localizá-las dentro de mim, ou seja, se eu fazer uma reflexão, se eu fazer um mergulho interno. Então, todo aquele que diz, eu sei, cuidado, que ele é um aprendiz como você, como eu, como todos nós. Só que um aprendiz sincero é aquele que busca fazer o seu melhor dentro da simplicidade e humildade. Títulos para nada servem no exercício da humildade com Jesus. Não adianta dizer que eu tenho um título desse dentro de um segmento religioso, que eu sou isso, que eu conheço, que eu trabalho num segmento religioso há mais de 30 anos. Eu sou espírita há mais de 30 anos. E daí, qual é o problema? Nenhum vai me fazer ser uma pessoa diferente? Não serve para nada eu ter algum título. Não adianta eu ser professor, ser historiador, ser pedagogo. Para que serve isso? Nada, se eu não ter finalidade, ou seja, se eu não saber utilizar. Então não confie em títulos, confie na ação pura e justa, ou seja, fazendo bem, somando, fazendo o seu melhor, não buscar fazer o impossível, controlando as suas emoções e entender quem você é a cada dia. Perfeito não vai ficar, mas porque sabemos que somos testados todos os dias, e esse teste significa o quê? Aprender, desenvolver, porque somos imperfeitos. Temos muitas dificuldades ainda. Então não confie em títulos. Sabe? Dentro do espiritismo, no segmento espírita, é muito comum as pessoas dizerem que eu já participei do evento tal, que eu já sou espírita há tantos anos, que eu coordeno uma casa espírita há tanto tempo. E daí? E daí? Um tempo atrás eu fui fazer uma palestra para um pessoal, existia muito essa questão de hierarquia dentro da cabeça das pessoas, porque a doutrina espírita não tem isso. Aí eu peguei e disse assim, eu já sou espírita há 30 anos, sou professor, isso para que isso serve? Nada, se eu não souber conversar. E é bem por aí. Volto a dizer, não confie em títulos, tá? Porque não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Muitos dizem que sabem sobre Jesus, mas não sabem praticar. Essas pessoas, como há pouco tempo eu falei, que dizem que sabe tudo sobre Jesus, acabam confundindo as pessoas. Aí a pessoa que não tem, vamos dizer assim, determinismo, não tem um objetivo na vida, ela acaba cedendo, muitas vezes, a essa ilusão de conhecimento prático, ou seja, um conhecimento absoluto. A pessoa tem títulos, tem isso e aquilo, devo confiar. Não. A palavra, a informação, o conhecimento está muito próximo. Busque o Evangelho, que, como eu falei ainda há pouco, simplicidade e humildade. Se não houver isso, se houver ostentações, corrente de ouro, ou carro do ano, esse tipo de coisa, eu consegui porque eu trabalho para Deus, eu faço isso, eu ganho, Deus me deu. Pare um pouco, porque Deus proporciona a você sabedoria, ser uma pessoa melhor através do trabalho para o bem, para a caridade, fazer o bem ao outro, trabalhar com amor, sabe? Não tem a ver, não tem como servir a Deus e a Mamon. Mamon do judaico, o poder, o dinheiro. Jesus, Deus, o espiritual, o desenvolvimento, o ascender moralmente, ascender para o conhecimento. Não tem como juntar as duas coisas como uníssonas, não. Elas são bem diferentes. Num planeta de provas e expiações, você precisa do material, sim.
Hoje, nesse momento, a gente precisa trabalhar, precisa ganhar seu salário para viver dignamente. Mas a importância do autoconhecimento ou de conhecer a si mesmo, se percebendo a cada dia, porque você nunca vai se conhecer por completo, porque a personalidade ela vai se desenvolvendo através das experiências que você tem. Então, respeite os seus limites, respeite quem você é. Não busque agradar o outro. O vício de tentar agradar, buscar agradar. Joana de Ângeles fala isso, ela fala isso sobre o vício de eu agradar. Pare com isso. Se existe o vício, você só vai buscar o que? Deteriorar quem você é. Então, acima de tudo, agradeça. Porque quem conhece sobre Jesus vai criar alarde? Não. Ele ajuda calado. Quem conhece mais sobre Jesus é uma pessoa mais feliz. Vocês já viram pessoas felizes estar incomodando? Quem é feliz não fere os outros. Quem é feliz não incomoda outra pessoa. Quem é feliz não fica apurrinhando a vida do outro. Não vai fazer isso. Se você conhece pessoas que estão sempre incomodando, não são felizes. Que normalmente é uma pessoa insegura, ela ataca primeiro, seja quem for, para que ela não descubra, vamos dizer assim, um instinto de conservação bem primário, o outro não descubra enquanto ela é infeliz. Porque se olhar quanto uma pessoa depressiva ou uma pessoa infeliz, dói, porque nós temos tantas ilusões, que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou isso ou aquilo. Não. Tem uma pessoa que eu conheço, cada vez que eu vou falar, que eu vou converso sobre outra coisa, mas a pessoa está sempre levando para si mesma. Não, eu sou diferente, eu sou uma pessoa feliz. Está sempre buscando ser vista ou se validar a todo momento. Assim, não falei, mas a pessoa insegura, ela está sempre buscando se validar pelo ato ou a visão do outro. Não pela sua visão. Se você busca se validar pela visão do outro, praticamente você está morto, tá? Ou seja, não está vivendo. Você tem que se validar pelos seus atos. A sua responsabilidade. Responsabilidade do latim respicere, ou seja, olhar de novo. Aquele que busca olhar cada vez mais, ampliando o seu conhecimento, ampliando a sua visão. Com Jesus, a luz da sabedoria, coberta de virtudes, auxiliando sempre o próximo. Se você busca estar junto ou nas trilhas de Jesus, a luz da sabedoria vai estar coberta de virtudes, ou seja, virtudes, capacidade ou possibilidade prática que todos nós temos. É algo inato, você traz isso com você mesmo. Nós trazemos as potencialidades de sermos pessoas virtuosas. Virtude, a minha virtude, ou seja, aquilo que eu busco, né? Não é minha só, né? Ou seja, eu tenho várias, mas eu foquei na virtude da justiça. Escolha uma só. Procure, para ser uma pessoa mais caridosa, procure uma virtude só e busque trabalhar por ela. Faça isso. Ser uma pessoa mais caridosa, a virtude da caridade, justa. O que mais? Bondade. O que você procura? Bondade com sabedoria. Tudo vem com sabedoria e trabalho. Nada se distancia do trabalho. Então eu preciso estar sempre em contato comigo mesmo, também para com o outro. Porque se eu estou buscando as trilhas de Jesus, o que vai acontecer? Eu vou buscar auxiliar o outro dentro da minha especificidade. Eu não vou buscar fazer nada diferente daquilo que eu posso fazer. Eu nunca vou tentar o impossível. O impossível jamais. Eu vou buscar trabalhar, fazer dentro daquilo que eu posso. E só que, olha que a gente pode bastante, tá? Olha que você pode fazer bastante. Muito mais do que você imagina. Muito mais. Somos providos de muitas possibilidades. Mas tem que fazer o quê? Acreditar. Mobilizar a vontade. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, qualquer coisa que você procure fazer, você precisa mobilizar a vontade.
A vontade de fazer o bem, vontade de amar, vontade de se colocar em pauta na vida, né? Saber que eu sou importante, você é importante. Então tenha fé, uma fé raciocinada, uma fé onde o conhecimento é extremamente importante. É um determinante, né, para a felicidade, para a vida. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e uma boa semana, tá?